Que a graça, a bondade e as misericórdias do nosso Deus estejam com todos. Para nós, aqui do Teolosofando, é um prazer estar com vocês nesses nossos encontros, onde estamos estudando este assunto tão importante na teologia, que é escatologia bíblica. Estamos caminhando para o final da nossa série de estudos e, obviamente, já dissemos isso desde o começo, não pretendíamos esgotar o assunto, uma vez que essa área é muito ampla. Porém, por hora, estamos dando uma pausa e firmando o compromisso com vocês de retornarmos nessa matéria no segundo semestre do ano que vem. Para o encontro de hoje, o tema é o Anticristo segundo a Bíblia. Você está preparado? Já pegou o seu material de apoio, seu caderno, sua Bíblia, um bloco para anotações? Então anote aí os nossos objetivos, os nossos norteadores que aparecerão para você na transição. O primeiro objetivo nosso é conhecer as características do anticristo. O segundo, entender o papel do iníquo nos últimos dias. E, por fim, reconhecer a importância de uma teologia séria para a interpretação da escatologia bíblica. Não é novidade para ninguém que este assunto voltou à efervescência nos últimos dias, sobretudo com a morte do Papa Francisco e a sucessão papal. Não há dúvidas que muita gente séria se debruçou sobre essa agenda. Estudiosos comprometidos com a palavra de Deus dedicaram tempo para estudar, para examinar sobre este assunto. Porém, muitas teorias e especulações surgiram, e eu, como já mencionei em aulas anteriores, aqui não há espaço para especulação. Nossa teologia é desenvolvida a partir das Escrituras. Mas, afinal de contas, quem será essa figura emblemática que ora é chamada de homem da iniquidade, filho de Belial, como também abominação, pequeno chifre e ora de próprio anticristo? Eu vou lhe dar algumas referências bíblicas. Lembre-se que a nossa teologia ela é desenvolvida a partir das Escrituras. Então eu vou lhe dar algumas referências. Você pode acompanhar conosco na transição, na tela que sempre aparecerá para você, como também pode examinar na sua Bíblia, na palavra de Deus que você tem à disposição. Nós vamos começar no Antigo Testamento e vindo transitando até chegarmos no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, mais especificamente no capítulo de número 13. Observe comigo o que diz o profeta Daniel no capítulo 7, versículo 21, versículo 22, 24 e 25. Ele diz: eu olhava, e eis que esta ponta, ou chifre, fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos, a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Observe comigo que, na visão que Daniel tem dos reinos no fim dos tempos, no fim do mundo, ele observa que um
se destaca. Uma pequena ponta, é verdade, mas que se destaca. Este que surgirá, e obviamente que ele está fazendo referência ao anticristo, este que surgirá mudará os tempos, ou seja, os costumes, como também toda a lei. Grave isso, a lei de Deus. Outra referência que nós podemos fazer menção é Apocalipse 24, 15 ao 19, como também ao 21. Mais uma vez, aparecerá para você na tela. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, olha só, em Daniel, ele é chamado de pequeno chifre, e agora, no sermão escatológico do próprio Cristo, ele é chamado de abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, ou seja, Jesus Cristo, está se referindo às Escrituras, está no lugar santo. Quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver no telhado, sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, nem tampouco haverá jamais. No seu sermão escatológico, falando sobre a grande tribulação, Jesus Cristo menciona que surgirá um homem, alguém que será chamado de abominação da desolação, e ele faz referência ao livro do profeta Daniel. Acompanhe também Paulo fazendo menção deste fato, deste episódio, deste homem, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, depois do 8 ao 10. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nós já temos o pequeno chifre, a abominação da desolação, e agora, na pregação de Paulo, na teologia de Paulo, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levantará contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, e então será revelado o iníquo, a qual o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Observe a abominação da desolação, pequeno chifre, homem do pecado, por isso ele é chamado de iníquo, filho da perdição, alguém que se levantará contra tudo que se chama Deus ou sobre tudo aquilo que clama e proclama o nome de Deus, sobre toda a verdade de Deus, sobre toda a adoração, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Como também 1 João 2,18, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Lembre-se que a revelação de Deus ela é progressiva. Nós temos em Daniel, ele recebendo uma revelação, ele recebendo uma visão de Deus, onde ele vê os últimos reinos da terra e um
que se destacará no fim, que é este pequeno chifre que fará guerra contra o povo de Deus. Jesus Cristo, no seu sermão escatológico, fala de um homem que se levantará como uma abominação, o homem do pecado, o homem da iniquidade. Paulo também chama de homem da perdição ou filho da perdição, que se levantará e se assentará como um Deus, fará milagres, terá eficácia do poder de Satanás, fará prodígios e, obviamente, que prodígios mentirosos. Todo engano estará em sua boca. Agora, o apóstolo João, ele vai ter uma revelação do próprio Deus, que se levantará, que surgirá um homem que terá estas características, e ele o chama de anticristo, e na sequência nós explicaremos o porquê deste nome. E por fim, Apocalipse 13:1. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Agora, João, na sua revelação do livro de Apocalipse, ele vai chamar o anticristo da besta que subiu do mar. A palavra anticristo, ele aparece apenas em 1ª e 2ª João, sendo que esta palavra é traduzida para qualquer pessoa que nega a Cristo. Contudo, o próprio João admite que haverá um homem, um indivíduo em especial, o qual surgirá nos últimos dias e se oporá a Cristo. Portanto, será o próprio anticristo. Este prefixo anti tem o sentido no grego de em lugar de ou semelhante a. É um antitipo. Em João, contrário a. Portanto, o anticristo será alguém contrário a Cristo, alguém que vai se opor a Cristo. E é justamente isto que Paulo menciona no texto que nós já lemos de 2 Tessalonicenses. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, não será a volta de Cristo assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, o qual é contrário e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus, querendo parecer Deus. Acompanhe comigo o que diz a Bíblia de Estudo Genebra sobre este assunto. Trata-se da personificação da iniquidade, cujas arrogantes blasfêmias são listadas por Paulo. Ele atrairá pelo engano os que já estiverem inclinados contra o verdadeiro Deus, e cometerá finalmente o sacrilégio de impor-se à humanidade como objeto de adoração. Portanto, o anticristo, ele buscará adoração, como também nós veremos no livro de Apocalipse que ele levará aqueles que passarão pela grande tribulação e que aceitarem a marca da besta a confessar, a adorar a Satanás. Ele vem pelo poder de Satanás e faz milagres fraudulentos, assim como Cristo veio pelo poder de Deus e fez milagres verdadeiros, conforme Atos 2:22. Paulo trata este impostor como uma paródia ou antítese do verdadeiro Cristo. Paulo mesmo não usa o termo anticristo, como nós vimos que João usa, mas o termo é apropriado. Seu destino está selado. Ele será destruído por ocasião da vinda de Cristo. Nós temos então a personificação
do próprio mal, a personificação da iniquidade, um arrogante, blasfemo, como mesmo Paulo menciona, que buscará adoração, que se colocará no lugar de Deus para enganar os povos e levar aqueles que aceitarem a marca da besta para adorarem Satanás. Quando falamos das obras do anticristo, nós precisamos entender que ele será um indivíduo de extrema inteligência. Observe comigo o que diz Daniel 11:36. E esse rei fará conforme a sua vontade e se levantará e engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Mais uma vez, Daniel vai ter uma revelação de Deus, uma visão de Deus sobre os reinos que se levantarão nos últimos dias. E então, ele tem esta revelação do próprio iníquo, que será alguém incrível, como nós já mencionamos, e prosperará até que a ira de Deus sobre a terra esteja completa. E sobre as taças da ira de Deus, como também os 7 selos e as 7 trombetas, nós temos aqui, dentro da nossa playlist de escatologia bíblica, alguns videoaulas já gravados disponíveis para você, tá bom? Então, assim que terminarmos este encontro aqui, terminarmos esse assunto, corre lá, dá uma olhadinha. Os 7 selos do Apocalipse, as 7 trombetas, como também as 7 taças da ira de Deus. E enquanto esta ira não estiver completa, este homem, este iníquo, filho da abominação, o iníquo, fará a sua obra e prosperará contra o povo de Deus. E agora eu quero que você tome a sua Bíblia para nós juntos fazermos leitura do livro de Apocalipse, capítulo 3, alguns versículos para que nós possamos aí compreender melhor quem será este anticristo, quem é esta personagem tão emblemática do livro de Apocalipse e alvo de tantas especulações. No verso 1 diz: E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Nós podemos destacar então que o anticristo surgirá ou ascenderá num tempo de turbulência mundial. Ele surge do mar, que é um símbolo de nações, povos em turbulência política e social, como também mencionado em Apocalipse 17:5, como também em Isaías 57:20. Portanto, ele se levantará num contexto de grandes convulsões naturais, como terremotos, epidemias, fomes, guerras e apostasia, como o próprio Cristo mencionou no seu sermão escatológico, do qual nós já fizemos menção aqui, lá em Mateus capítulo 24. Portanto, o anticristo, ele surge com a proposta de paz, com a proposta de organizar um mundo que está convulsionado, um mundo que está em efervescência por causa das crises naturais, como também sociais e política. Então ele surge como respostas para o problema do mundo, ok? Então ele surge num contexto de
turbulência mundial. E, obviamente, como nós acreditamos e já defendemos aqui desde a nossa primeira aula, é no contexto da grande tribulação. E a igreja do Senhor não estará presente neste tempo, neste momento, tá bom? O anticristo também vai incorporar o poder, a força e a crueldade dos grandes impérios do passado. Observe o verso 2 que João vai descrever no livro de Apocalipse. E a besta, o anticristo, que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão, que é o próprio Satanás, lhe deu o poder e o seu trono e grande poderio. Dentro da visão de Daniel, nós vemos a representação dos impérios aqui destacados por João. E ele, o anticristo, será um conquistador. Ele terá a ferocidade do leão, a força do urso, como também a velocidade do leopardo, ou seja, ele será feroz, forte e veloz na sua conquista, dentro desta visão que Daniel terá, e depois João vai trazer essa leitura para o livro, para a sua revelação do livro de Apocalipse. O anticristo também agirá no poder de Satanás, verso 2 a 4, como também 2 Tessalonicenses 2, 9 ao 10. Acompanhe a continuação da nossa leitura. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão. Observe que o anticristo levou a adoração ao próprio Satanás, que deu à besta o seu poder, e adoraram uma besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Assim como Cristo, ele morreu e ressuscitou, o próprio anticristo fará milagre semelhante, no poder de Satanás, obviamente, como nós já vimos, porque ele recebe a sua autoridade, ele recebe o seu poder através do próprio Satanás, das mãos do próprio Satanás. Então, buscando ser esta figura semelhante a Cristo, por isso, anticristo, ele também traz, né, dentro das suas características, esta morte e ressurreição. Obviamente que esta morte e ressurreição será enganosa, e todos ou aqueles que foram marcados com a marca da besta, eles adorarão tanto a Satanás como também o próprio anticristo. Ele será adorado universalmente. Versos 3, 4, 8, 12 e 16. Observe comigo a leitura do 8 apenas. E adoraram a todos os habitantes sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele levará as pessoas, aqueles que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida, a adorarem ao próprio Satanás. Ele é um forte opositor de quem adora o próprio Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ele opor-se-á a Deus e ao seu povo, versos 6 e 7, como também 2 Tessalonicenses 2, 4. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda tribo,
língua e nação. Portanto, o anticristo usará todas as armas possíveis para se opor a Deus e ao seu povo. Será apoiado pelo falso profeta, versos 11 ao 18, depois capítulo 16, verso 13, como também capítulo 19, verso 20. O falso profeta, que é uma outra figura importante que deve ser destacada dentro do livro de Apocalipse, seduzirá o mundo para adorar o anticristo. Enquanto o anticristo atua no campo político, o falso profeta agirá na religião, tendo assim a tríade satânica ou a trindade satânica, como nós poderíamos, obviamente, perceber. Satanás, o anticristo, como também o falso profeta. E assim como a igreja recebe o selo do Espírito Santo, os ímpios, no período da grande tribulação, receberão a marca da besta. E quem será, então, este anticristo, ou esta figura tão emblemática como mencionado aí no livro de Apocalipse e outros textos que nós já observamos? Walter Brunelli, ele vai contribuir conosco nessa ocasião dizendo: a verdade é que nem mesmo o diabo sabe quem o será. Afinal, a data do arrebatamento é misteriosa e isso obriga Satanás a ter sempre alguém preparado por ele em prontidão. Assim que o Senhor arrebatar a sua igreja, tanto a primeira como a segunda besta estarão ou entrarão em cena. Nós, aqui no Teolosofando, somos fiéis às Escrituras. E nós não podemos, então, trazer especulações e apontar quem é o anticristo. Alguns dizem que é o Papa, outros apontam para algum ditador importante, algum governante importante no mundo, como já disseram que é o presidente dos Estados Unidos, ou Macron, e tantos outros que vão surgindo e sempre apontando ao longo da história da igreja alguém com características deste homem da iniquidade, como Hitler teve, como Mussolini e tantos outros na história da humanidade. Nós somos fiéis às Escrituras. E como o próprio Walter Brunelli menciona, nem o próprio Satanás sabe quem será o anticristo, mas ele sempre deixa alguém preparado para que, quando a igreja do Senhor for arrebatada, o homem da iniquidade, o filho da perdição, com todas essas características que foram apresentadas aqui para vocês, poderá então exercer o seu trabalho, o seu ministério. Este anticristo vai se opor a tudo que se chama Deus, a tudo aquilo que Deus preparou desde a fundação do mundo. Ele se oporá a toda lei, a todo mandamento de Deus, ético, moral e cerimonial, e se levantará como o próprio Deus, buscará adoração, como nós observamos ao longo deste estudo, e fará guerra contra o povo de Deus. E, obviamente, como nós já estudamos aqui, este povo de Deus mencionado é o povo de Israel, é o povo eleito por Deus e que, quando tiver a oportunidade de reconhecer o senhorio de Cristo, viraram as costas. E este povo será trazido novamente para a presença de Deus através da grande tribulação.
E como termina a história do anticristo? E eu quero ler outros textos com vocês que aparecerão na transição na tela a seguir. Acompanhe comigo a leitura de Apocalipse 19 e 20. E a besta, o anticristo, foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com o que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e de enxofre, como também Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Cristo vencerá. Cristo aniquilará toda a trindade satânica apenas com um sopro de sua boca. No primeiro texto que nós lemos, o anticristo e o falso profeta foram lançados no lago de fogo e enxofre. E por fim, o próprio Satanás, o próprio diabo, foi lançado neste lugar de tormento, onde serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Glória a Deus, porque nós servimos um Cristo que vencerá, que na realidade, na cruz do Calvário, já venceu Satanás, o anticristo e o falso profeta. O que precisamos com urgência lembrar é o fato de que Deus permanece soberano sobre tudo e um dia vai fazer novas todas as coisas, trazendo todos os impérios, sejam eles humanos ou espirituais, sobre o governo e o julgamento do seu próprio reino. O nosso coração se enche de esperança e ao mesmo tempo de gratidão, porque nós aguardamos este tão sonhado dia, este tão esperado dia em que Cristo governará todas as nações, e é um tema para a nossa próxima aula, onde estudaremos sobre o milênio, o governo de Cristo. Então nós aguardamos este tão sonhado dia em que Cristo estenderá o seu cedro de autoridade e poder sobre o mundo. Tá bom? Nós estudamos hoje sobre o anticristo segundo as Escrituras. E o conselho que eu te dou, não se permita fazer especulações. E apontar, obviamente, que um personagem, alguém na história da humanidade. Nós temos, à luz das Escrituras, um homem, nós não podemos dizer que é um sistema, que é um governo, porque a Bíblia mesmo aponta que será um homem que surgirá após o arrebatamento da igreja. E este governará durante seus 7 anos, trazendo uma aparente paz, uma aparente resposta para o mundo. Mas após isso, ele estará revelando a sua iniquidade, aquele que fará prodígios e milagres no nome do próprio Satanás e que será vencido pelo próprio Cristo. E eu lhe convido neste momento a orarmos juntos, onde você está. Se você puder ter um tempinho, curva sua cabeça, eu quero estar abençoando a sua vida. Senhor, nós te louvamos mais uma vez por esta série de estudos sobre escatologia bíblica, onde nos debruçamos sobre a tua palavra, comprometidos com a verdade e a equidade da tua palavra, Senhor. E nós rogamos a bênção do teu Espírito para que nos dê sabedoria para a compreendermos,
para examinarmos e interpretarmos a tua palavra segundo os princípios da ética, da moral, como também de uma hermenêutica saudável e espiritual. Pai, em nome do Senhor Jesus, abra os nossos olhos para que possamos compreender a verdade das Escrituras e não fazermos especulações ou deixarmos nosso coração aflito com especulações que surgem, ó Pai, sobre este tema, porque nós sabemos que quando o Senhor, o anticristo, governar a terra, o Senhor terá arrebatado a tua igreja e nós estaremos contigo nas bodas do Cordeiro, tema este que nós já estudamos aqui no Teolosofando. E nós pedimos a tua bênção sobre aqueles que acompanham este canal, que têm se debruçado sobre esta teologia séria, bíblica e cristocêntrica, para a glória do teu nome. Alcance-os, ó Pai, abençoando cada um em nome de Jesus, indo de acordo com as suas necessidades, para que os teus filhos possam, ó Pai, testemunhar da tua graça e dos milagres do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Não se esqueça, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, aproveite o momento, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, curta, é muito importante que você contribua conosco, curtindo este vídeo, como também deixando o seu comentário e compartilhando. Pode compartilhar à vontade no grupo da sua igreja, lá nas suas redes sociais, no grupo dos seus amigos, para que mais pessoas possam estar sendo alcançadas por este canal, por esta mensagem que Cristo tem colocado aos nossos corações. Próxima aula, nós estaremos estudando sobre o milênio, o governo de Cristo e já se preparando para estudarmos expositivamente as cartas de Paulo, onde traremos aqui um estudo primeiramente sobre a carta aos Romanos e depois nós vamos seguindo os nossos estudos e se aprofundando na palavra de Deus. Eu te aguardo. Próxima quinta-feira nós temos um encontro marcado aqui no Teolosofando. Um grande abraço e até lá.